João capítulo 17. João capítulo 17. Você alguma vez estava orando e de repente começou a pensar, eu estou repetindo muito. Você já passou por isso alguma vez? Eu estou repetindo muito algumas palavras. Minha oração está ficando assim, algumas coisas eu estou falando muitas vezes. Essa oração do capítulo 17 do João, nós vamos ler o capítulo inteiro. Eu já vou te adiantar alguma coisa. Jesus vai falar 6 vezes a palavra Pai. 6 vezes. Se você acha que isso é muita repetição, ele vai falar 16 vezes a palavra mundo. 16 vezes a palavra mundo. E 6 vezes a palavra Pai. Hoje eu gostaria que você pensasse nisso. Céu ou mundo? A escolha é sua. Céu ou mundo? A escolha é sua. Vamos ver o que Jesus ora, mas vamos orar primeiro. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por este culto, obrigado porque o Senhor está aqui. Jesus Cristo, que morreu na cruz no nosso lugar, está aqui entre nós, porque Ele prometeu. E nessa noite que alguns corações se abram, para que Cristo possa agir mais ainda. Todos nós temos sempre decisões para tomar. Cada dia nós tomamos decisões. Que em Cristo nós tomemos as decisões certas. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 17. Versículo 1 em diante. É um texto conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Depois de 3 anos e meio ministrando para aquele grupo de 12 apóstolos, mas não era apenas os 12. Havia um grupo que acompanhava também os discípulos. Tinha, por exemplo, o grupo dos 70, tinha outros que também acompanhavam, mas os mais achegados eram os 12. E desses 12, às vezes, Jesus pegava 3 para ir para a reunião de oração. Não sei se os outros não tinham paciência para a oração, não sei se os outros tinham alguns afazeres ou o que era, mas geralmente 3 acompanhavam Jesus. Um deles era Pedro. Em algumas situações você vai encontrar Pedro, Tiago e João. Mas aqui Jesus está no finalzinho do seu ministério e ele olha para o céu. Versículo 1 diz: depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu
me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me deste, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Como eu disse, 6 vezes a palavra Pai, e 16 vezes a palavra mundo. Logo no começo, Jesus levanta os olhos para o céu e ele começa a orar. Uma certa situação, os discípulos de Jesus chegaram até ele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E na oração que Jesus ensinou, que quase todo mundo conhece, às vezes citam no cemitério, às vezes alguns jogadores citam antes do jogo, Jesus começa dizendo: Pai, Pai nosso que estás nos céus. E Jesus começa a oração dele dizendo: Pai. Ele, ali no versículo 5, ele diz: Pai,
E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Glorifica-me. Então, Pai que glorifica. Versículo 11, ele diz ali: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo. Pai Santo. Ainda no versículo 21, ele é o Pai que traz unidade, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles sejam em nós. É o Pai que traz a unidade. Se não for o nosso Pai, a gente vai arrumar confusão. Mas quando a gente pensa que somos irmãos, nós vamos dar um jeito de consertar. E Ele ainda é o Pai que dá pessoas para Jesus Cristo. Versículo 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde estou também estejam comigo os que me deste. Os que me deste. É o Pai quem dá para Jesus as pessoas. Pai, a minha vontade é que onde estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Então, essa é uma das boas formas, quando você estiver orando por alguém da sua família, você pode orar dizendo: Deus, dá essa pessoa para Jesus. Jesus está dizendo: dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, só o filho da perdição. Quem foi que se perdeu? De todos aqueles que o Pai deu para ele, só o Judas. Então nós podemos orar dizendo: Deus, dá o meu primo para Jesus, dá o meu primo para Jesus, dá a minha mãe para Jesus, dá meu filho para Jesus. Que o Espírito Santo convença que ele precisa. Sabe aquela vontadinha que às vezes numa mensagem você sente uma vontade de tomar uma decisão? É o Espírito Santo agindo. É o Espírito Santo dizendo: essa palavra é para você. E assim como o Espírito Santo fala com você, ele também fala com outros. E às vezes ele diz para a pessoa: olha, entrega a sua vida. Entrega a sua vida para Jesus. É Deus tentando dar essa pessoa para Jesus. O Pai é aquele que dá, mas esse Pai também é um Pai justo. Versículo 25 diz: Pai justo. Pai justo. Deus é Pai, mas Ele também é justiça. Que muita gente acha que eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida, porque Deus é um Pai de amor, e Ele depois vai liberar geral e vai deixar todo mundo entrar no céu. Jesus está dizendo aqui: o Pai é justo. Ele age com justiça. O que é e o que não é, não é. Aquele que o serve, ele sabe. Aquele que não serve, ele também sabe. E ele não vai dar jeitinho. Hoje, como a gente comentou, é dia do filho do pastor. E eu cresci como filho de pastor. Éramos em 4 filhos: Samuel, Maria Esther, Manuel e eu. E tinha mais um também, o Jorge, mas ele faleceu bem bebezinho, quando meu pai era pastor em Osasco. Ele estava meio doentinho, foi para o postinho de saúde. No postinho de saúde tinha uma criança com meningite. Ele pegou a meningite e faleceu. Meu pai era pastor numa igreja simples lá em Osasco. Mas ele não desistiu do ministério, continuou. Mas ser filho de pastor, às vezes era ouvir quando tinha uma turminha bagunçando, e a pessoa que era o diácono da igreja chegava e dava bronca em quem? Você é filho de pastor, não pode estar fazendo bagunça? Como se não fosse criança, né? E às vezes a gente levava bronca. Não porque estava fazendo bagunça, mas porque a gente era filho de pastor e estava fazendo bagunça. Mas o Pai é justo, e um dia vai haver um julgamento. Então Jesus, depois dele citar 6 vezes a palavra Pai, nós vamos ver que ele citou
16 vezes a palavra mundo. Ele vai falar algumas coisas. E olha ali algo, eu não vou falar das 16 vezes, você depois leia de novo o capítulo 16 em casa, 17 de João 17. Leia e faça uma marquinha onde você achar a palavra mundo, e o Espírito Santo vai te levar a algumas outras situações. Mas ali no versículo 5 diz: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, a glória de Deus já estava lá. O mundo foi criado depois. E a glória que o mundo pode dar não tem nem comparação com a glória que Deus tem para nós, reservada lá no céu. Não tem nem comparação. Quando Jesus foi tentado, lá em Marcos capítulo 4, versículo 8, diz que Satanás, o diabo, levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Vou te dar a glória do mundo. Mas Jesus conhecia a glória que ele tinha antes que o mundo fosse criado. Antes que o mundo fosse criado. A Bíblia diz lá em 1 João 5,19 que o mundo jaz aonde? No maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo do maligno. O mundo está debaixo da influência do maligno, porque o homem, lá no Jardim do Éden, deu autoridade a Satanás, que usou a serpente. Então hoje o mundo está debaixo do maligno. Por isso que Satanás pode dizer: eu vou te dar toda a glória do mundo, se você ajoelhar um pouquinho aqui e me adorar um pouquinho, eu dou tudo. Existem algumas pessoas que estão fazendo confusão com o que é mais importante. Eu já comentei aqui de um programa que tinha antigamente, não sei se tem ainda, que uma pessoa na cabine, sem enxergar o que estava acontecendo do outro lado, apenas ouvindo o microfone daquele que ria bastante no domingo, e ele perguntava para a pessoa: você quer o prêmio A ou o prêmio B? E a pessoa, sem ver, tinha que escolher. A Irani já lembrou, né? Era a tarde inteira no domingo, né? Tarde inteira, eu lembro quando criança. E às vezes a pessoa dizia: eu quero A. E o A, às vezes, era uma coisa que não... um cacho de banana. E a pessoa perguntava: mas você não quer o B? Não, eu quero o A. E às vezes o B era uma televisão a cores, tubão, né? Só tinha tubão na época, né? Não eram essas TVs fininhas de hoje. E às vezes dizia: você não quer o B? Não, eu quero o A. E às vezes ficava com o A. Às vezes trocava para o B, depois perguntava: você quer voltar para o A? E às vezes a pessoa voltava para o A de novo. Satanás, ele fica com a gente assim: olha, eu vou te dar isso para você. Você vai ser famoso, você vai ser badalado, você vai ser o melhor pastor, você vai ser isso, você vai ter a empresa tal, você vai ser o melhor na sua profissão, você vai ser o melhor na sua habilidade musical. E às vezes as pessoas trocam a glória que está lá no céu, aí que já existia antes da criação da glória do mundo. Às vezes a pessoa troca. Você já ouviu falar do crente mandioca?
quando começamos a namorar, estávamos em Serra Negra, no acampamento, e aí eu disse, um pé de mandioca. Ela olhou, era de São Paulo, lá da cidade, Paulista, Avenida Paulista, e Ipiranga e tudo mais, ela disse, não vai dar mandioca esse ano. E eu ri. Hoje eu não ia rir de novo, né? Mas na época eu ri. Eu falei, não, mandioca é embaixo, é debaixo da terra. Né? Hoje ela sabe. Mas na época eu não sabia, não tinha culpa. Eu, neto de agricultor, tinha que saber. Quando minha tia Manuela se casou, um dia o esposo dela chegou no sítio, meu avô estava vivo ainda, e ele chegou com uma sacola e disse, seu Antão, eu queria levar umas mandiocas. E ele disse, ali, ó, naquele lugar tem. E ele subiu, depois voltou e disse, não tem mandioca. E meu avô pensou, mas eu colhi algumas a semana. E ele disse, não tem nada de mandioca. Que ele achou que ia achar as mandiocas penduradas no pé de mandioca. Não, é raiz. Mas o crente mandioca é aquele que está tão agarrado nessa terra. Quem é que já arrancou mandioca? Levanta a mão. Tem umas que saem facinho, né? Você puxa, ela sai, dá gosto. Mas tem umas que você puxa, e às vezes quebra. Porque a mandioca está tão presa na terra. Um dia você vai ter assim lá na sua casa também, Raia. Ela está lá plantando umas mandiocas. Já colheu das grandes? Tá. Mas vai crescendo, né? Vai tratando da terra, ela vai crescer. Mas o crente mandioca é aquele que está preso na terra. E na hora que alguns anjos tentarem levar embora, quando vier buscar a igreja, alguns vão dizer, eu estou aqui, não me tira daqui. Eu quero ficar aqui, ainda não casei. Eu quero ver meu filho crescer. Eu quero terminar a faculdade. Eu quero ver minha empresa lá do gesso prosperando mais. Às vezes as pessoas estão tão presas aqui. Eu quero ver o açougue crescer bastante, né, Dani? Não, a gente é dos crentes que estamos prontos para soltar tudo. Amém? Espero que você seja desse. Deixar a clínica, deixar a Del, deixar... Pode deixar para mais alguém. Eu não quero ser um crente mandioca. A hora que o anjo vier, eu quero dizer, pode ficar carro, pode ficar casa, pode ficar tudo aí. Eu quero subir. Jesus conhecia a glória, olha ali o versículo, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, a glória desse mundo é passageira. A glória desse mundo, se você se prender com a glória desse mundo, você vai perder a glória que está lá em cima. Jesus ora falando sobre isso. Mas ele também ora porque ele veio com um ministério. Jesus foi o primeiro missionário. Ele deixou sua terra, deixou o céu e veio para cá com uma missão. A Bíblia diz que ele veio, o Filho do Homem, Lucas 10, 19, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a missão de Jesus. Então ele vem e ele ora dizendo, como já falamos aqui no versículo 6 do capítulo 17 do João, ele diz, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Um dia Deus te deu para Jesus, amém? E Jesus quer manifestar para você mais e mais sobre o que Deus tem, quem Deus é, o que Deus deseja fazer. É Deus quem dá as pessoas para Jesus. Então, como eu disse, peça para Deus dar as pessoas para Jesus. Alguns aceitam. Às vezes o Espírito Santo está lá dizendo entrega, e a pessoa não quer.
Eu já comentei com vocês sobre um missionário que foi para um país e ele pregou um dia numa igreja que estava lotada. Ninguém aceitou Jesus. E ele escreveu no diário dele. Hoje as pessoas escrevem no status. Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje eu caminhei não sei o quê. Antigamente as pessoas tinham um diário. Tinha gente que tinha diário, eu nunca tive. Mas ele escreveu no diário: hoje preguei a palavra, a igreja estava cheia, ninguém aceitou Jesus. Ele não sabia que do lado de fora da igreja tinha um homem que era de um outro grupo, era um país que tinha, assim, castas, então algumas pessoas não misturavam com outras. Do lado de fora da igreja tinha um homem de outra casta, e ele ouviu o evangelho, e ele aceitou Jesus, e ele virou um grande evangelista. E no diário dele ele escreveu hoje, e contou a história dele, que ele aceitou Jesus, e coisa e tal. Anos depois, um descendente dessa pessoa comentou sobre o pai, que tinha se convertido com alguém que era pregador, que era da outra família. E quando foram ver as datas, enquanto o pastor estava dizendo hoje eu preguei, ninguém se converteu. No diário do outro ele estava dizendo: hoje eu entreguei minha vida para Jesus. E aquele homem se tornou um grande evangelista. Nem todos aceitam. O Espírito Santo convence. Ele começa a dizer: entrega, entrega, entrega. E às vezes a pessoa fala: hoje não. Domingo que vem. Domingo que vem vai ser o dia melhor. Hoje eu estou meio chateado, hoje eu estou meio isso, meio aquilo. Domingo que vem. E às vezes não tem domingo que vem. A coisa fica deixando para depois, para depois. Em Recife tinha um menininho que a gente chamava de Hoje Tem. Emanuel. Desse tamanho assim, cabelo ruivo. E ele chegava na segunda-feira e perguntava: pastor, pastor, pastor. Eles ficavam assim, podia chamar 10, 15 vezes: pastor, pastor, até se aparecer. Ficava numa musiquinha lá de fora: pastor, pastor, até que se aparecia. Ele perguntava: hoje tem? Não, Emanuel, foi ontem. Domingo que vem tem. Ele queria escola dominical. Terça-feira ele aparecia: hoje tem? Semana inteira, a musiquinha: pastor, pastor. Até os adultos cantavam assim, tá? E às vezes chegava no sábado, ele perguntava: hoje tem? Não, Emanuel, você vai para casa, você vai jantar, você vai tomar banho, você vai dormir. A hora que acordar, você vem. Aí domingo de manhã a mãe dele não acordava ele, porque a mãe não gostava da igreja. Então no domingo, ela não acordava o Emanuel. Só acordava ele quando ela já tinha acabado a escola dominical. Às vezes as pessoas vão perdendo as oportunidades. A gente ficou triste de saber que alguns daqueles daquela época que eram meninos, alguns, como o Igor, tamanho do Igor, alguns menores, alguns permaneceram na igreja, outros foram para o crime, alguns já morreram. Crianças que vinham na escola dominical. Porque nem todos recebem a palavra. Alguns aceitam, outros não. Versículo 8 diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Essa é a missão de Jesus. Ele veio buscar e salvar o perdido. Então o que ele veio trazer? Ele veio transmitir as palavras de Deus. Alguns a receberam, alguns verdadeiramente reconheceram que ele tinha saído de Deus e creram que Deus tinha enviado Jesus.
mas nem todos creem. Somos livres. A Igreja do Nazareno crê assim, que o amor de Deus é para todo mundo. Alguns creem, alguns não creem. Alguns aceitam, alguns deixam para depois. A gente fala em ficar empurrando com a barriga, né? Domingo que vem, mês que vem, quando eu ficar velho. Agora não. Então Jesus ora por esses discípulos. Olha ali, versículo 13 a 15. Aliás, do 9 em diante. Vamos voltar um pouquinho, versículo 9 em diante. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora, eu não vou estar mais junto com eles. Então ele está pedindo, Pai, guarda-os, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo os odiou. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Nós ainda estamos no mundo. Os discípulos continuariam do mundo. Jesus não está dizendo, Deus, eu estou subindo, eu quero levar eles comigo agora. Não, Jesus não era assim, de exigir. Quando a Raquel morava aqui em Hortolândia, ela arrumou uma cachorrinha bonitinha, pretinha, labradora, para casa, e aquela cachorrinha bonitinha foi crescendo e virou desesperada, a cachorra. Começou a roer tudo, começou a roer sifão do tanque, cano da máquina de lavar, começou a tirar as roupas do varal. O labrador é terrível na fase da... E um dia ela ligou para mim e disse, a tia falou que se eu fosse dar a cachorra que vocês querem, mas tem que ser agora. Ela estava assim, não podia ser depois, tem que ser agora. Eu estou em Valinhos. Não, tem que ser agora. Eu estou em Valinhos, calma. Não, Jesus não ora para Deus dizendo, eu quero levar os discípulos e tem que ser agora. Não, ele ora dizendo, eu estou saindo do mundo, mas eles vão ficar no mundo. Eles vão ficar trabalhando lá na empresa, onde que é a empresa, Fábio? Vinhedo. Eles vão ficar aqui. Vão ficar morando lá no bairro da Amélia. Vão ficar morando no conjunto habitacional ali, onde a Rosa mora. Eles vão ficar por aqui. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus estava falando dos discípulos da época. E para que eles permanecessem, aqueles 12, mais os 70, mais os outros, Jesus sabia que eles precisariam de algo especial, porque Jesus mesmo não estaria fisicamente com eles andando. É por isso que Jesus fala, eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo.
Lembra que ele disse, Pai Santo, lá no versículo 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome. E o Pai, que é santo, ele disse, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Essa é a ordem de Deus para Fabiana. E a ordem de Deus para Melissa também. Melissa, seja santa. Seja santa. Seja santa. Laide. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E aí Jesus ora no versículo 17 do capítulo 17 de João. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Espírito Santo vem e à medida que a gente vai lendo a palavra, ele vai agindo, vai ensinando, vai nos mostrando como que nós vamos continuar nesse mundo sem ficarmos presos a este mundo. Como nós vamos estudar, trabalhar, criar filhos, como que nós vamos negociar enquanto estamos aqui nesse mundo, porque ainda estamos aqui. Mas um dia nós vamos partir. Mas enquanto não partirmos, a gente permanece aqui. E nós vamos precisar do Espírito Santo. Então Jesus ora por aqueles discípulos, os 12, os 70, os demais discípulos, mas ele também orou por mim e por você. Ele colocou a Rose Messias na oração, ele colocou a Fabi na oração dele. Ele colocou, está escrito aqui, Fabi. Está no versículo 20 seu nome aí, pode procurar que está aí. Olha o que diz o versículo 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Por meio da palavra que eles falarem. E essa palavra foi sendo falada. E outros foram crendo, até que alguém aceitou Jesus, porque alguém pregou a palavra, e essa pessoa pregou a palavra para você. Quem foi que pregou a palavra para você, Walter? Sua mãe. Porque um dia sua mãe creu. E Jesus está dizendo, não peço somente por esses, mas também pelo Walter, que vai crer em mim por meio da palavra que a mãe dele vai falar. Jesus orou por todos nós. Jesus orou por todos nós. Ele diz, não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Todos sejam um. Deus é o Deus que proporciona unidade. Ele junta pessoas diferentes, pessoas de estados diferentes. Tem gente do Paraná aqui, tem gente de Minas, tem gente da onde mais? Do Rio de Janeiro. Oh, você tinha que estar sentado aqui, ó. O pastor de lá disse que no Rio de Janeiro o pessoal pode chegar atrasado, o pastor está pregando, eles vão lá na frente, dá licença, às vezes o banco está cheio, ele fala, deixa eu sentar aí junto com vocês, no primeiro banco, aqui em São Paulo, onde que o pessoal senta? Lá no fundo, né? É cultural, isso é cultural, mas você tem que estar aqui na frente, ó. Então, Rio de Janeiro, mais alguém aí? Então, pessoas diferentes. Paraná, também uma paranaense aqui, tem mais do Paraná aqui, ó. Então, ele une tudo, e nós nos tornamos um só em Cristo Jesus, uma família só, um só povo, uma só fé, um só batismo.
Jesus está dizendo: eu oro também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra que eles falarem. Jesus falou a palavra para os discípulos, eles creram, alguns verdadeiramente reconheceram, mas esses discípulos iriam falar para outros que também iriam crer. E a palavra chegou até nós hoje. A palavra está aqui hoje. Jesus está aqui hoje. E esse mesmo Jesus deseja cuidar de você, da sua família, dos seus sonhos, seus projetos, seu trabalho, suas finanças, seu casamento, seu ministério na igreja, enquanto a gente estiver nesse mundo. Mas a gente não pode ficar presos nesse mundo. Eu me lembro quando falavam do alinhamento dos planetas. Quem lembra dessa fase? Os planetas vão se alinhar e vai acontecer isso, vulcão, não sei o quê. E eu me lembro que eu estava saindo do seminário nesse dia e alguém disse: estou preocupado com o alinhamento dos planetas, porque eu não casei ainda. E o alinhamento não aconteceu, como diziam. Assim como não aconteceu o bug do milênio, que a gente estava preocupado que ia pagar tudo, o banco ia perder nossas contas e tal, e a gente saiu comprando programa para enganar o computador quando virasse lá naquela data que eles diziam que os computadores não estavam preparados. Nós estamos aqui hoje. Estamos aqui. Jesus está aqui e Ele deseja cuidar de você em tudo. Em tudo. Mas a gente tem que se lembrar. Assim como Jesus estava consciente de que a glória que estava lá nos céus era maior que a glória do mundo que foi criado depois. Nós também temos que estar aqui cuidando das nossas coisas, fazendo compra, pagando conta. Todo crente tem que pagar conta, tá bom? A gente paga nossas contas, honrando a nossa palavra, cumprindo a nossa missão de falar para outros, porque esses outros vão crer e vão falar para outros, que vão crer e vão falar para outros, mas nós vamos fazer a nossa parte, lembrando que nós não somos do mundo. Somos forasteiros. Lembra de filme de Bang Bang? Que aparecia um forasteiro. O forasteiro era o cara que não era da cidade, era o forasteiro. Nós somos forasteiros. Estamos de passagem. Um dia a trombeta vai soar. E aí, quem estiver pronto, ou morreu com Cristo e estiver pronto, ou estiver vivo com Cristo, nós vamos subir. E a glória lá é muito maior do que a glória daqui. Jesus tem orado por você desde aquela época. E ainda hoje a Bíblia diz que Ele faz o quê? Intercede por nós. Ele está à direita de Deus e Ele intercede pelo Aguinaldo. Oh Deus, eu conheço, eu sei o que é o temperamento dele. Eu conheci alguns discípulos que eram iguaizinhos ao Aguinaldo. Tem que ser tudo perfeito, tudo organizadinho. É assim, né, Aguinaldo? Mais ou menos? Já perdeu a organização? Você era bastante. Mas Jesus conhece, Ele está intercedendo por nós. E Ele orou por nós. Em João 17, versículo 20. Escreva seu nome lá do lado do versículo 20. Fabiana, Jesus orou por mim aqui. Vamos orar agora. Como eu disse, às vezes a gente está orando e acha que está repetindo muito. Jesus orou, e numa oração curta, 6 vezes Ele falou Pai, 16 vezes Ele falou mundo. É melhor orar repetindo do que não orar, tá bom? Então, ore. Mas creia.
céu ou mundo, a escolha é nossa.